Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos campos mais fascinantes e talvez um pouco assustadores da ciência moderna, a neuro-IA. É basicamente o ponto de encontro entre a neurociência, ou seja, o estudo do nosso cérebro, e a inteligência artificial, a criação de máquinas que pensam. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a nossa mente pudesse controlar a tecnologia diretamente? Assim, sem mouse, sem teclado, só com um pensamento. Imagina mover um cursor na tela, digitar uma mensagem ou até controlar um braço robótico só pensando nisso. Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, isso está cada vez mais perto de virar realidade. E é exatamente essa a grande promessa da neuro-IA. A gente está falando da busca por criar uma ponte, uma conexão direta entre a biologia super complexa do nosso cérebro e o poder de processamento do silício dos computadores. É uma fusão que pode literalmente redefinir o que significa ser humano. Mas olha só, essa relação não é uma via de mão única, de jeito nenhum. A neuro-IA é, na sua essência, uma relação de simbiose. Vamos entender um pouco melhor como os nossos cérebros ajudam a construir uma IA mais potente e, ao mesmo tempo, como a IA nos ajuda a desvendar os segredos do próprio cérebro. E o mais legal é ver como essa via de mão dupla funciona na prática. De um lado, você tem o cérebro, que com seus bilhões de neurônios serve como uma espécie de planta baixa, o projeto original para as redes neurais artificiais, que são a base da IA moderna. Do outro lado, a IA nos dá ferramentas poderosíssimas para analisar a quantidade absurda de dados que o cérebro produz, ajudando a gente a decifrar a complexidade dele de um jeito que seria impossível só com a nossa capacidade. E isso acaba criando um ciclo de inovação que se retroalimenta. Pensa só, a neurociência nos dá os conceitos tipo neurônios e sinapses. A IA usa esses conceitos para criar modelos. Aí, essas ferramentas de IA analisam os dados do cérebro, o que leva a novas descobertas sobre como ele funciona, e essas novas descobertas, por sua vez, inspiram a criação de uma IA ainda mais sofisticada. Um campo empurra o outro para frente, sabe? É um progresso acelerado. Ok, então vamos falar das tecnologias que fazem essa conexão acontecer. Como é que se liga, na prática, um tecido biológico a um hardware eletrônico? Bom, a resposta para isso está nas interfaces cérebro-computador. E o impacto da IA na neurociência já é bem concreto, viu? Em Stanford, por exemplo, o modelo de IA conseguiu diferenciar exames de atividade cerebral de homens e mulheres com mais de 90% de precisão. Outra ferramenta, a MELD-Graph AI, achou lesões bem sutis que causam epilepsia em 64% dos casos que os radiologistas humanos não tinham visto. Isso não é teoria, isso já está salvando vidas. Então, o ponto principal sobre as interfaces cérebro-computador, as BCIs, é que existe um equilíbrio delicado entre risco e resultado. As que não são invasivas, como o EEG, que usa eletrodos no couro cabeludo, são super seguras, mas o sinal que elas captam é meio fraco, cheio de ruído. Já as invasivas, com microeletrodos implantados no cérebro, dão um sinal limpíssimo, de alta fidelidade, mas, claro, envolvem cirurgias complexas e riscos maiores. O grande desafio do campo é esse: ou tornar as tecnologias invasivas mais seguras, ou conseguir extrair mais informação dos métodos que não são invasivos. E isso já está sendo usado no mundo real. Empresas como a Paradromics estão devolvendo a capacidade de comunicação para pacientes com paralisia severa. A Synchrony criou uma BCI que pode ser colocada através dos vasos sanguíneos, o que evita uma cirurgia de cérebro aberto. E claro, a gente ouviu falar da Neuralink, que recentemente mostrou o primeiro paciente humano controlando um cursor de computador só com o poder do pensamento. É incrível. Mas e se a gente fosse um passo além? Em vez de só conectar o cérebro aos computadores que já tem, e se a gente construísse computadores que, na sua essência, são como cérebros? A grande motivação para isso é a eficiência energética. Um chip neuromórfico que imita a arquitetura do cérebro pode ser até 1000 vezes mais eficiente em consumo de energia do que as GPUs que a gente usa hoje para tarefas de IA. Isso muda completamente o jogo. É aqui que entra a computação neuromórfica. É uma arquitetura de hardware totalmente nova. Diferente dos computadores normais, que separam o processamento da memória, ela integra os dois, bem parecido com o que os nossos neurônios e sinapses fazem. Empresas como a Intel, com o chip Loihi 2, estão na frente dessa revolução. A ideia não é usar mais força bruta, mas sim uma arquitetura mais inteligente, inspirada na biologia. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano até suporte 24/7 em português.
E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Claro, com um poder tão grande, vem uma responsabilidade gigante. A capacidade de acessar o cérebro diretamente nos obriga a encarar de frente alguns desafios éticos muito sérios sobre neurodireitos e privacidade mental. A questão ética aqui tem duas faces. A primeira é o poder de ler o cérebro, de monitorar a nossa atividade neural para decodificar pensamentos, emoções, intenções. E a segunda face, que talvez seja ainda mais preocupante, é o poder de escrever no cérebro. Ou seja, a capacidade de alterar ou manipular essa atividade neural, podendo influenciar decisões e até a identidade de uma pessoa. E tem uma citação que resume a gravidade disso perfeitamente. Os dados neurais são indiscutivelmente a forma mais sensível de informação pessoal que existe. Afinal, eles não revelam só o que a gente faz, mas quem a gente é. Como resposta a tudo isso, está surgindo o conceito de neurodireitos. É uma proposta de novos direitos humanos criados especificamente para proteger a nossa mente. Isso inclui o direito à privacidade mental, à identidade pessoal e ao livre arbítrio. A ideia é garantir que a última fronteira da nossa privacidade não seja invadida. Mas, no fim das contas, qual é o objetivo final de tudo isso? A longo prazo, essa união da neurociência com a IA está totalmente ligada à busca pela chamada inteligência artificial geral, ou AGI. A AGI não é como a IA que a gente tem hoje, que é super boa em tarefas específicas, mas só nisso. Uma AGI seria uma inteligência hipotética, com a capacidade de entender, aprender e aplicar conhecimento a qualquer tarefa intelectual que um ser humano consegue fazer. Uma inteligência realmente geral. E por que a NeuroIA é tão importante nessa busca? A lógica é bem simples, mas é muito poderosa. O cérebro humano é a única prova que a gente tem de que a inteligência geral é possível. É o único exemplo que funciona no universo, até onde a gente sabe. Então, o caminho que parece mais lógico para chegar na AGI através da NeuroIA é um processo de engenharia bem deliberado. Primeiro, entender os princípios de engenharia e computação do cérebro. Segundo, fazer uma engenharia reversa desses princípios. E terceiro, replicar tudo isso em silício para construir um sistema que seja, de fato, inteligente de forma geral. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. Conforme a linha que separa a inteligência biológica da artificial fica cada vez mais fina, quem nós vamos nos tornar? Essa fusão promete revolucionar a medicina e a tecnologia, mas no fundo, ela nos força a questionar a própria natureza da inteligência e talvez o futuro da humanidade.